Então vamos lá, pessoal. A gente vai entrar hoje em medicina das aves, tá? Eu postei um vídeo aula lá no portal, que parece que não teve muita gente que assistiu, mas eu vou dar uma revisão sobre o que eu falei lá, uma aulinha de 10 minutos, 15 minutos, tá? Então eu vou falar de novo aqui. E vamos ver, hoje eu acho que a gente consegue falar até de sistema digestório de aves, ok? Então vamos lá. Então as aves, pessoal, são animais que surgiram aí cerca de 150 milhões de anos atrás, né? E existem aí mais ou menos 9 mil espécies de aves, tá? E no Brasil, cerca de 1.677 espécies. Então, elas têm uma característica muito interessante que é o corpo coberto por penas, tá? A pena, ela é um material, um componente feito de queratina, onde ela é dividida, ó, vocês conseguem ver aqui, em cálamo, tá? Que a gente pode dizer que é a raiz da pena, né? A base dela aqui é onde ela fica fixa no osso, tá? A raque, que é o centro da pena, e as barbas, tá? Que é essa parte aqui onde tem a coloração. A gente pode observar aqui nessa foto, né? Esse aqui é uma pena de arara, tá? Então, o que pega a coloração são as barbas. E anexado às barbas, existem as bárbulas, tá? Que é a menor estrutura presente numa pena, ok? Função principal das penas está relacionada com a proteção da ave, então até proteção com relação a impacto, por exemplo, elas ajudam bastante, né? Se uma ave ela tem uma queda, por exemplo, ela consegue se proteger, né? Vamos dizer que as penas elas dão uma amortecida, isso porque existem vários tipos de penas, não só essas grandes aqui, né? Então isso ajuda com relação à proteção. A outra função da pena é a termorregulação, então a capacidade da ave se regular, né? Frio e calor, então está relacionado com isso. E a principal, auxílio ao voo, tá? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Tem um microfone ligado. Deixa eu ativar. Ok. Maravilha. Quem tiver alguma dúvida, se for alguma coisa importante ou não estiverem vendo meu slide, liga o microfoninho de vocês aí e me dá um alô que eu tento ver o que aconteceu. Ok? Então vamos lá. Então, função principal das penas: proteção, termorregulação e auxílio ao voo. Tá? Então existem vários tipos de penas numa ave. Existem as penas que são responsáveis pelo voo, são as remiges e as retrizes, tá? Vou mostrar para vocês já já. Existem as penas do contorno da ave, né? Do contorno da asa, do contorno da cabeça, tá? Essas são as tetrizes, né? Embaixo das asas aqui também existem algumas poucas. Existem as filoplumas, semiplumas e as penugens. Essas estão relacionadas com o isolamento térmico da ave, né? Então são aquelas peninhas menores, ó, a gente pode observar aqui, ó, filoplumas, semiplumas e penugens. Elas ficam embaixo das penas maiores, tá? Então elas servem como um isolante térmico. E existem as cerdas, que são micropenas, né, que ficam na base do olho, a gente pode comparar com os nossos cílios, né, e na base do bico, então nos olhos e no bico, tá? A função delas é repelir partículas estranhas, dar uma proteção a esses órgãos, principalmente os olhos. Aqui só para vocês terem uma ideia, as penas responsáveis pelo voo, então são as remiges e as retrizes, tá? Existem remiges primárias e secundárias, eu vou mostrar para vocês no próximo slide. E as tetrizes são as penas do contorno da asa, né? Elas ficam na base da cabeça, na ponta das asas e embaixo aqui das asas também, ok? Por baixo dessas penas aqui, existem as semiplumas, filoplumas e as penugens, ok? Então, pessoal, as penas principais relacionadas ao voo são as remiges, tá? E aí existem dois tipos de remiges.
Existem as remiges primárias, que são essas 10 primeiras penas aqui, tá? E as remiges secundárias. As remiges primárias, elas estão relacionadas com decolar do voo da ave, tá? Então, por exemplo, se eu quero privar um animal de voo, basta eu retirar ou cortar essas primeiras penas aqui, as remiges primárias, né? Eu posso cortar de uma asa só, retirar de uma asa só, que esse animal ele não vai conseguir decolar, tá? Então essas são as responsáveis por propulsão de voo, pela decolagem dele, ok? As remiges secundárias, que são essas outras aqui, ó, essas 15, né? Ó, metade da asa para trás, são as remiges secundárias. Elas estão relacionadas com planação. Então, o animal que ele é planador, né? A gente tem aí um exemplo, um bicho que eu adoro, que é o urubu, né? Que é um animal planador. Você pode perceber que ele não é muito batedor de asa, né? Começam a observar ele quando vocês estiverem andando na rua, viu um urubu, tenta observar como que é o voo dele. Então, o voo do urubu é um voo térmico, né? O voo térmico são bolhas de ar quente que saem do solo, né? E essas bolhas elas sobem até chegar na base lá da nuvem e começar a formar a nuvem. Então, o urubu, como ele é um animal planador, ele entra dentro dessas bolhas e ele começa a subir sem bater a asa, né? Vocês podem perceber que o urubu ele sobe muito alto sem ter movimento de asa nenhum. Isso é graças a essas penas aqui, né? O desenvolvimento dessas penas aqui, que são as remiges secundárias, tá? Opa. Esse slide ele era para estar lá em cima. Não sei o que ele veio fazer aqui. Bom, aqui é uma ilustração que mostra exatamente essa relação do animal planador, né? Tá mostrando aqui como que é o esqueleto, né, do membro anterior de uma ave, né? Se a gente for relacionar, por exemplo, o beija-flor com o albatroz, né? O albatroz ele é um animal planador, né? Então a gente observa aqui como o húmero dele e o rádio e a una são bem desenvolvidos, né, comparado com o beija-flor, né? No beija-flor, como ele é um animal que bate muito a asa, né? Ele chega a bater aí até 2.000 vezes por minuto, né? Então imagina isso, bem considerável, né? Só que para ele bater a asa tão rápido assim, se o húmero, o rádio e a una fossem muito grandes, ele não ia conseguir bater tão rápido. Então, as falanges dele é muito mais desenvolvida do que o rádio e a una, tá? E o húmero, tá? Então, aqui só para mostrar essa comparação para vocês. Então, quais penas elas são mais desenvolvidas aqui no albatroz, né? São as remiges secundárias, tá? Enquanto no beija-flor são as remiges primárias que são bem mais desenvolvidas, ok? As retrizes, deixa eu desligar meu celular aqui. As retrizes, pessoal, elas são as penas da cauda, tá? Então a gente consegue observar aqui, essas penas aqui, ela está relacionada com frenação, né? Então a ave, quando ela quer pousar, ela abre essas penas para quê? Para diminuir a velocidade e ela conseguir pousar tranquilamente, tá? E também relacionada com direção do voo. Então, se ela quer ir para esquerda ou para direita, ela consegue dar essa direção por conta dessas penas aqui, tá? As penas da cauda, que são as retrizes, ok? Plumas e semiplumas, né? Aqui a gente tem uma foto da tupi. Não sei quem dessa sala teve a oportunidade de conhecer a tupi, que era uma coruja que eu tinha. E aqui é uma foto dela quando ela chegou para mim em casa, né? Então ela veio só com as pluminhas, ó, só com as penugens, né? Isso aqui essa foto aqui que mostra como que é o isolamento térmico, né? Então por baixo das penas maiores, que nesse estágio aqui ela ainda vai desenvolver, né? Sabe que ela tinha 35 dias, era bem novinha, então ela só tinha penugem, né? Com o passar do tempo ela começa a se desenvolver e aí essas penugens elas servem como preenchimento,
tá? Elas ficam por baixo ali das asas. E as cerdas, que eu falei para vocês, né, que elas ficam ali na base do bico, né, e dos olhos também, tá? Função delas, repelir partículas estranhas, ok? Bom, as penas, pessoal, elas se fixam no osso, como a gente pode ver nessa foto aqui, ó, através dessas saliências ósseas aqui, ó, que são localizadas no periósteo do osso, no periósteo da una, tá? Então a gente tem aqui o rádio, ó, tá? E a una. Então na una existem essas saliências aqui, né? Essas protuberâncias, que é onde a pena se fixa, tá? Através de qual estrutura que ela se fixa? Qual que é a base ali, a raiz que eu falei para vocês, né? O cálamo, então, só para lembrar vocês, o cálamo, então, ele se fixa nessas saliências aqui, tá? Que está localizado no periósteo da una. Bom, uma vez por ano ocorre uma substituição das penas, então esse processo é chamado de muda, tá? E normalmente ele ocorre no final da época reprodutiva, tá? E é um processo que ele ocorre gradativamente, né? Então não cai todas as penas de uma vez, né? Ela tem uma sequência. Eu tinha um vídeo bem legal, eu não consegui encontrar, mas eu vou ver se eu encontro, eu posto no portal ou na próxima aula eu passo para vocês aqui, que é do ciclo do processo de muda. Então, eu não lembro exatamente qual que é a muda que a pena que cai primeiro, mas elas vão caindo gradativamente. Primeiro cai vamos supor, a primeira remígio secundária, depois vai caindo a segunda, a terceira, depois a quarta, e vai para remígio primária. Então, elas vão fazendo um ciclo assim gradativamente, né? Onde elas vão trocando de pena cerca de uma vez por ano, tá? Geralmente é no final da época reprodutiva. Esse período ele costuma demorar aí de 2 a 4 meses e ele está muito relacionado com a nutrição do animal, tá? Então, geralmente no período de troca de penas, no período de muda, eu tento alimentar o meu animal ali com nutrientes mais energéticos, né? Para ele não baixar a imunidade, não gastar muita energia ali. Então, eu tenho que repor essa energia dele. Bom, algumas aves elas apresentam uma glândula nessa região aqui, ó, tá? A gente pode chamar de acima do cóccix, aqui, tá vendo? E essa glândula ela se chama glândula uropigiana e ela está relacionada com hipermeabilização da ave, tá? E aqui eu vou deixar uma atividade para vocês, já que vocês estão nesse período de quarentena aí, né? Estão com o tempo meio ocioso, sem nada para fazer, né? Doido para fazer alguma coisa e não sabe o que. Eu vou deixar uma atividade para vocês aqui para valer como atividade parcial, que eu quero saber quais são os animais que não possuem glândula uropigiana, tá? Vocês podem mandar no meu e-mail, mandem com esse título aqui, tá? Animais que não possuem glândula uropigiana, e eu vou estar dando uma parcela daquela pontuação parcial nossa, ok? Bom, vamos relembrar agora um pouquinho de anatomia. Eu acho que vocês tiveram isso, né? Na aula de anatomia, no primeiro ou segundo semestre, anatomia de aves, eu tive, né? Então a gente vai lembrar aqui quais são os órgãos do sistema respiratório, tá? Então elas têm uma particularidade diferente que eu vou falar para vocês. Além do pulmão, ela tem uma outra estrutura que ajuda no sistema respiratório, na respiração delas. E elas têm um sistema digestivo um pouquinho diferente, né? Aliás, bastante diferente se a gente for comparar com mamíferos, tá? Então, eu vou falar isso logo mais. Antes disso, só para lembrar vocês que as aves elas apresentam um bico adaptado de acordo com a alimentação que ela tem, né? Então, por exemplo, um animal insetívoro, ele vai ter um bico ali adaptado para conseguir retirar o inseto lá de dentro da madeira, por exemplo, é o caso do pica-pau, né? O pica-pau ele chega a ter a língua, se eu não me engano, 60% do tamanho da cabeça, né? E aí ele tem
glândula salivar muito pegajosa, onde ele consegue inserir essa língua lá dentro e puxar, mais ou menos parecido com o tamanduá, eu já comentei isso com vocês. Então é bem parecido esse sistema. E o bico dele é bem adaptado para ele conseguir perfurar a madeira, né? Então assim, de acordo com a alimentação dele, né, com o passar dos milhões de anos, ele começou a se evoluir, se adaptar àquele ambiente, né? Facilitando, tentando facilitar a maneira dele se alimentar, tá? Mesma coisa um animal que se alimenta de carne, né? Que vai ter o bico adaptado para cortar ou rasgar o músculo, ou o animal que se alimenta de sementes, ele vai ter um bico adaptado a quebrar as sementes, né? Os psitacídeos, por exemplo, é um bom exemplo disso. Ok? Então, o bico é de acordo com isso. Uma outra característica importante, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Vamos lá. Uma outra característica importante com relação às aves é esse lance dos ossos pneumáticos, né? Então, as aves, ó, elas apresentam alguns ossos que têm essas trabéculas aqui por onde passa o ar. Então, por exemplo, o húmero é um órgão que ele tem relação com o saco aéreo, né? Então, ele tem um osso todo trabeculado onde o ar ele circula ali por dentro, né? Isso aqui é uma adaptação que elas tiveram ao longo do tempo que fez com que elas voassem melhor, ficassem, os ossos fossem mais leves, né? Ficassem mais leves, e isso ia ajudar ela a se deslocar melhor e adaptar melhor o voo, tá? Então, uma característica que, com o passar do tempo, né, com o período de evolução, elas desenvolveram para tentar voar melhor. Mas não são todos os ossos que são pneumatizados, tá? Então, existem alguns ossos, ó, fêmur, húmero, coracoide e algumas vértebras, tá? Esses são os ossos pneumatizados. Então, como característica boa, uma característica fundamental é que é um osso que ajudou, facilitou o voo, né? E uma característica ruim é que a gente tem que lembrar que é um osso muito frágil, né? Então, quando a gente vai fazer uma contenção física, por exemplo, a gente tem que lembrar disso. Por quê? Porque dependendo da maneira como eu seguro esse animal, às vezes eu deixo escapar uma asa e ele vai bater a asa. Essa asa ela pode bater na borda da mesa ou na borda da caixa, quando eu vou colocá-la dentro de uma caixa, por exemplo, e facilmente ela fratura, tá? Dependendo até da força que a gente coloca na contenção ali, eu posso estar fraturando um osso desse, que ele é muito frágil, tá? Por conta dele ser assim todo trabeculado, ok? Então é importante vocês lembrarem, quais são os ossos pneumatizados da ave? Eu posso pedir isso na avaliação, então vocês têm que lembrar quais são, ok? Aqui para lembrar para vocês, né? Ó, húmero, Ô, professor, volta aí um slide, por favor. Só para compreender esse pneumático. Uhum. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? E aqui, pessoal, para mostrar para vocês onde estão localizados, né? Então, algumas vértebras, tá? Principalmente essas aqui, essas primeiras. Húmero, fêmur e o coracoide, que é esse osso aqui, ó. Tá? Ele não tá listado aqui, mas esse aqui é o coracoide. Então, algumas vértebras, húmero, fêmur e coracoide, tá? Esses são os ossos pneumatizados. Vamos relembrar um pouquinho da anatomia do trato digestivo, tá? Então, começando ali no bico, tá? Desce pelo esôfago, chega aqui no papo ou inglúvio, depois vai para o proventrículo, depois o ventrículo, aí vai para o intestino, ok? Vamos dar uma olhadinha em um por um. Então, começando aqui na cavidade oral, certo? O bico
que também é chamado de ranfoteca, tá? Então é um nome mais técnico. Essa ranfoteca, ela é dividida em mandíbula superior, tá? E mandíbula inferior. A mandíbula superior é chamada de rinoteca, ok? E a mandíbula inferior é chamada de gnatoteca, ok? E aqui, ó, vocês conseguem observar a narina, né? Que animal que é esse aqui? É um quero-quero, né? Tô com áudio, acho que de uma ou duas pessoas, mas esse aqui é um quero-quero, tá? Nem todas as narinas são iguais, nem todos os bicos são iguais, tá? E lembrar que a ave, ela faz a deglutição de água pela ação da gravidade, né? Então, acho que todo mundo já deve ter visto um pato bebendo água ou uma galinha. Então, geralmente eles vão ali no bebedouro, né? Pega um pouquinho de água no bico e coloca a cabeça para trás. Por quê? Para descer pela gravidade, pela ação da gravidade, tá? Bom, então ainda na cavidade oral, elas têm um palato duro fendido, tá? Isso aqui é justamente para facilitar a passagem de ar da cavidade nasal para a cavidade oral. Então é um mecanismo de termorregulação que elas podem estar utilizando, né? Então é muito comum a gente observar uma ave de bico aberto quando ela está doente, quando ela está com uma febre muito alta, que ela está tentando resfriar o corpo, né? Então a gente consegue observar ela de bico aberto. É interessante a gente saber isso por quê? Porque quando for examinar um animal, ele vier para a gente no ambulatório, a gente começa a fazer o exame clínico do animal observando ele, né? Então, a gente observar essa postura é importante, né? Viu que a ave está respirando de bico aberto, significa que ela está termorregulando, ou ela está com febre, ou ela está com deficiência respiratória, porque não é comum uma ave ficar nessa postura com o bico aberto, tá? Então, é importante a gente observar isso. Quem tem ave, quem for trabalhar com isso, tá? Ainda na cavidade oral, existem algumas glândulas salivares, né, que são secretoras de muco e elas têm o objetivo de fazer a lubrificação e umidificação do alimento, tá? E essas glândulas são glândula angular, palatina, maxilar, vou te mostrar ela para vocês, ó. Angular, tá? Palatina, maxilar posterior, mandibular anterior, maxilar posterior e a cricoaritenoide, tá? Então são essas 6 glândulas ali presentes no sistema digestivo delas, tá? Algumas elas estão ali mais próximas da cavidade oral e outras já estão aqui na base do esôfago, tá? Descendo o esôfago, que é o caso da cricoaritenoide. Bom, então, ó, começou lá na cavidade oral, né? Foi descendo pelo esôfago, esôfago, até chegar nessa estrutura aqui, que é chamada de papo ou inglúvio, tá? Então, a função principal desse órgão é armazenamento e amolecimento do grão, tá? Ele faz isso para quê? Para facilitar a digestão química que ocorre no próximo órgão que vem depois dele, ok? Lembrar que o papo e o inglúvio, eles são ausentes em animais insetívoros e corujas, tá? E que eles também possuem algumas células secretoras de muco, tá? Para ajudar também nesse amolecimento dos grãos. É importante dizer que aqui ocorre a absorção de algumas propriedades, como o álcool e o ácido lático, tá? Então, eles são absorvidos aqui no papo e no inglúvio, ok? A principal função, como eu falei, é o amolecimento, né, e o armazenamento de grãos, para o grão depois ele descer, né, mais flexível para o próximo órgão, que é o proventrículo, ok? Antes de falar do proventrículo, lembrar vocês que existe um termo chamado de leite de papo, tá? Que é uma substância
que algumas aves elas utilizam para alimentar os seus filhotes. Então, pombos, pinguins, flamingos, eles produzem esse leite, tá? É uma substância que é produzida através da prolactina, geralmente na época de reprodução, tá? E ela é muito rica energeticamente, nutricionalmente, né? Então ela vai apresentar aí cerca de 12,5% de proteína, 8,6% de lipídios, 1,4% de minerais e o restante dela é água, tá? Então, quero que vocês lembrem quem são os animais capazes de produzir isso, tá? Que são os pombos, os pinguins e os flamingos. Então, passando pelo papo, a gente falou cavidade oral, esôfago, papo, e agora a gente vem aqui para o proventrículo, tá? O proventrículo, ele é chamado também de estômago glandular, tá? Então, existem dois estômagos na ave, né? O estômago mecânico e o estômago glandular. O estômago glandular, ele libera várias enzimas, né? Para ajudar na digestão, né? Na degradação do alimento que ela que a ave está ingerindo. E aí, nesse estômago, existem dois tipos de glândulas, tá? Então, existem as mucosas simples, que são produtoras de muco, ok? E existem as submucosas compostas, que além de muco, ela produz ácido clorídrico pepsinogênio, tá? Isso aqui vai ajudar a degradar os nutrientes, os grãos, né? A repartir, a começar a desmanchar todos esses nutrientes que estão ali, ok? São células, são as células, essas células aqui, submucosas compostas, elas são bem parecidas com as células do estômago dos mamíferos, tá? Então é mais ou menos nesse sentido, esse estômago aqui, a gente podia dizer que ele é parecido com o estômago do mamífero, né? Que é um estômago que ele começa a liberar enzimas ali para facilitar na degradação dos alimentos. Uma coisa legal é que esse proventrículo, em animais que não possuem papo ou inglúvio, ele serve como estocagem de alimento, tá? Um exemplo disso são as garças. Então, ela ingere ali o animal, um peixe, né, inteiro, né? Ela não reparte. E como ela não tem papo ou inglúvio, esse alimento, esse peixe, ele vai direto para o proventrículo, tá? E ali ele passa todo o processo de amolecimento, graças às, tá? Que são essas enzimas aqui, ácido clorídrico e pepsinogênio. Bom, saindo do proventrículo, então, ela vai lá para a moela, né? Acho que deve ter um monte de gente aí que come moela, gosta de comer moela, né? Que é o estômago muscular, ok? É onde ocorre, então, a digestão mecânica, tá? Então, essa digestão, essa moela aqui, ela faz o trituramento dos alimentos, tá? Então, tem que lembrar que não tem produção de enzimas para digestão, que o trabalho dela é mais um trabalho mecânico, né? De triturar o alimento, né? Por isso, ela é um órgão muito musculoso, né? Ele apresenta ali dois pares de músculos, que são os músculos intermédios e os laterais, ok? Aqui uma foto, ó, só para lembrar vocês, vocês devem ter visto isso na anatomia. Então, o que eu quero que vocês lembrem é com relação aos músculos, tá? Quais são os músculos presentes na moela, né? Então, são os músculos intermédios e laterais, tá? Algumas aves, elas se alimentam de pedriscos ou partículas mais duras para conseguir facilitar nessa trituração, nessa digestão. Então, a gente observa aqui, ó, é uma moela, né? O cara fez a necropsia e a gente vê dentro da moela várias pedrinhas, tá? Então, galinha é muito comum, você vê galinha, mutum, jacu, eles
acabam ingerindo algumas pedrinhas, essas pedrinhas elas vão direto para esse estômago muscular e isso vai ajudar na trituração dos alimentos ali, ok? E aí, esse estômago muscular, pessoal, ele faz uma contração a cada 3 minutos, tá? E ele fica contraindo durante 30 segundos. Então, 30 segundos ele contrai, 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 descansa por 3 minutos, daqui a pouco ele contrai de novo, contrai, 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 descansa por 30 minutos, 30 segundos, contrai, 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 tá bom? É assim que funciona o movimento dele. E aí, saindo da moela, né, do ventrículo, a gente entra ali, o alimento entra no intestino delgado, tá? Que é o duodeno, jejunum e ilha. Não há distinção histológica entre esses três órgãos. Conseguem observar aqui, ó, duodeno, tá? Jejunum e o ilho, tá? Então essa parte toda aqui é o intestino delgado e depois é o intestino grosso, ok? Então, não tem distinção histológica, né? Assim como tem nos mamíferos, no intestino delgado das aves, não tem distinção histológica, tá? Então, o duodeno aqui, ó, é onde desembocam os canais biliares e pancreáticos, tá? Que vão liberar algumas enzimas aí que vai ajudar na absorção dos nutrientes e tal. Essa foto aqui eu peguei para vocês para mostrar que geralmente o intestino delgado das aves herbívoras, ele é muito mais longo se a gente for comparar com as árvores carnívoras, tá? E a gente consegue observar, mas eu vou mostrar para vocês lá na frente, com relação ao seco delas, né? Daqui a pouco eu mostro. Vai ter uma foto, acho que vai ter uma foto melhor. Então, é importante a gente saber que no intestino delgado há digestão de sacarídeos e peptídeos, tá? Então, existem algumas enzimas digestivas que são produzidas por células exócrinas do pâncreas e elas são liberadas ali, ok? Essas enzimas são a tripsina, quimiotripsina, elastases pancreáticas, né? Aqui, essa vírgula não era para estar aqui. Opa. E as carboxipeptidases, tá? Então, são essas enzimas digestivas que fazem a degradação dos sacarídeos e dos peptídeos, tá? Ocorrendo lá no intestino delgado. E já no intestino grosso, né, ele normalmente ele se apresenta no número par, né? Então a gente consegue observar aqui, ó, os secos, tá? Direito e o esquerdo, tá? Aliás, direito e o esquerdo. Esse seco, ele é influenciado pela dieta que o animal tem, tá? E se a gente for comparar ele, ó, o animal herbívoro com o animal carnívoro, ó o tamanho do seco do herbívoro, consegue observar aqui, e o tamanho do seco do animal carnívoro, ó, bem pequenininho, tá? Carnívoro e herbívoro. Então ele é muito mais desenvolvido no animal herbívoro e granívoro do que no animal carnívoro, ok? Costumo perguntar isso nas avaliações também, tá? Então, cite um animal que apresenta o seco desenvolvido, né? Ou compare os dois animais, são perguntas relacionadas com isso. Função do intestino grosso, digestão microbiana da celulose, tá? Capacidade de transporte de monossacarídeos e aminoácidos e síntese de vitamina do complexo B, ok? Então, essa é a função do intestino grosso. Aqui uma curiosidade, então, normalmente as aves elas apresentam dois secos, mas as garças elas apresentam um só, tá? E existem algumas aves que elas não apresentam seco, né? Que são animais que não são carnívoros, mas não apresentam seco. É o caso dos pombos, né? Pica-paus e os papagaios,
tá? Então, são animais que não apresentam septo. Existem algumas aves que apresentam um órgão acessório, né, que é a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar ela não está presente em todos os animais, só em alguns, que é o caso dos frangos, perus, patos e gansos, tá? Bom, vamos agora relembrar um pouquinho do sistema respiratório. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Bom, acredito que sim. Vamos lá. Então, para a gente lembrar um pouquinho do sistema respiratório, né? O sistema respiratório ele começa ali com seios nasais, tá? Como a gente pode observar aqui, ó, em amarelo. Esses seios nasais eles estão relacionados com umidificação e aquecimento do ar, tá? Então, principalmente aves em ambiente frio, o seio nasal ele é fundamental para quê? Para aquecer esse ar que vai entrar lá para o restante do sistema respiratório, tá? Então, elas apresentam, né, depois do seio nasal, a traqueia. A traqueia ela é bem variável entre as espécies, né, com relação ao tamanho, comprimento. Por exemplo, uma garça que ela tem o pescoço muito maior, então a traqueia dela é bem mais desenvolvida do que um passeriforme que é pequenininho, né, que tem a traqueia bem mais curtinha. E na traqueia, ali próximo à bifurcação da traqueia, existe um órgão que é chamado de siringe, tá? Esse órgão ele é responsável pela vocalização das aves, tá? Então, por exemplo, o papagaio, que é um animal conversador, ele é conversador por quê? Porque ele tem essa siringe, esse órgão aqui bem desenvolvido, tá? E aí facilita ele a ter repetição de sons, né? Elaborar vários tipos de sons, tá? Então, é importante vocês lembrarem disso. Qual que é o órgão responsável pela vocalização das aves? Vocês vão me dizer que é a siringe, ok? Elas apresentam o pulmão também, né? Vocês podem observar aqui o pulmão. E além do pulmão, elas apresentam os sacos aéreos, tá? Então, os sacos aéreos são essas estruturas aqui, ó. Vocês conseguem observar? Ó, aqui a gente tem a traqueia, tá? Descendo, bifurcação da traqueia, os pulmões, que é onde ocorre a troca gasosa, tá? Oxigênio e CO2. E aí existem os sacos aéreos, tá? Existe o saco aéreo cervical, saco aéreo clavicular, torácico anterior, torácico posterior, saco aéreo abdominal, ok? Então são esses os sacos aéreos. Então o ar que ele faz? Ele passa por aqui, entra pela cavidade oral ou nasal, né? Normalmente é nasal, né? Lembrando que a ave ela respira com o bico aberto geralmente quando ela está mal ou está precisando fazer uma termorregulação, tá num ambiente muito frio ou muito quente, né? Então ela precisa fazer termorregulação, aí ela abre esse bico e aí o ar passa por aqui, vem pela traqueia, passa pelo pulmão, do pulmão ele entra nos sacos aéreos, vai até o final dos sacos aéreos, volta e aí faz a troca gasosa e é expelido, tá? Então é esse movimento que ele faz aqui, vai e volta. E aí lembrando que, ó, o húmero, lembra aquele húmero, ele é um osso pneumatizado? Então ele tem um orifício por onde do saco aéreo clavicular ele passa o ar para dentro do húmero, tá? Isso é importante porque às vezes a gente vai fazer uma aplicação de medicação, o animal está mal e a gente reconhece que tem que fazer uma aplicação intraóssea, né? Então eu preciso saber quais são os ossos pneumatizados para quê? Para eu não fazer uma aplicação intraóssea dentro de um osso pneumatizado. Imagina eu passar um fluido, né? O animal está super desidratado, e aí eu vou passar uma fluidoterapia, escolho fazer fazer intraósseo e acabo escolhendo um húmero e encho de líquido o sistema respiratório desse animal. Então,
consequentemente esse animal ele vai morrer, né? Por isso é importante eu saber quais são os ossos pneumatizados desse animal para eu fugir desses ossos quando eu tiver que fazer um procedimento, né, mais invasivo, né? Então lembrar disso, tá? Que alguns ossos eles têm ligação com sacos aéreos, então eu não posso estar fazendo uma aplicação intraóssea no caso. Eu vou falar para mais para frente, eu vou dar uma aula de emergência de aves e eu vou mostrar para vocês, eu tenho algumas fotos, tem que achar essas fotos, né? Mas eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, se eu estou com um animal com problema respiratório e eu não consigo acesso aqui, preciso entubar o animal, mas ele teve um trauma no bico, ele teve alguma lesão na cabeça onde eu não consigo fazer o acesso aéreo, né, dele, eu posso fazer uma incisão aqui, ó, no saco aéreo, próximo ao saco aéreo abdominal e entrar com uma sonda de oxigênio que eu consigo oxigenar esse animal através do saco aéreo, né? Então são técnicas que a gente utiliza para tentar oxigenar o animal, tá? Então vou mostrar mais para frente algumas fotos para vocês com isso. Sistema circulatório, então o coração das aves são 4 cavidades, tá? E aí, não sei se alguém já auscultou, a gente vai fazer isso em aula prática, né? Mas a frequência cardíaca de uma ave é muito alta, é muito alta mesmo. A gente mal consegue contar os batimentos cardíacos, tá? Então, geralmente a gente consegue ver se tem, como que tá o ritmo, se tem um sopro, se tem uma arritmia, se tem algum som, né, diferente do normal, a gente consegue observar isso, tá? Mas contar é mais ou menos, é um pouquinho difícil. Tá faltando um slide aqui, mas tudo bem. Sistema circulatório. E aí, pessoal, é importante falar que o metabolismo das aves, né, por ela ter essa frequência cardíaca muito alta, o metabolismo dela é muito acelerado, né? Por exemplo, um animal com uma fratura, uma ave com uma fratura na tíbia, por exemplo, questão de 15, 20 dias já está formado o calo ósseo ali. Por quê? Porque o metabolismo dela é muito acelerado, tá? Comparado com os mamíferos é muito acelerado e os mamíferos e comparar os répteis com os mamíferos ou as aves, né, nem se fala, ele é bem lento, né? Então o réptil é bem lento, a ave é muito acelerado, o mamífero é o meio termo, tá? Sistema reprodutivo, então os machos, eles apresentam o testículo em formato de grão de arroz, tá? Então é bem pequenininho, do tamanho de um grão de arroz mesmo. Então quando a gente faz a necropsia, a gente consegue observar, tá? Eles ficam lá no assoalho pélvico, junto aos rins. A gente consegue observar os rins aqui, ó, nessa textura mais amarronzada, e o testículo junto aos rins ali, na base do assoalho, tá? Testículo, epidídimo, e aí desemboca aqui na cloaca, tá? Então é o único órgão que a gente tudo desemboca na cloaca, né? Tanto o ureter quanto o sistema reprodutivo e tudinho. E esse aqui é o falo copulatório, ó, do macho, tá bom? Já a fêmea, o que ela vai apresentar? Ela vai apresentar ovário, infundíbulo. Vocês lembram disso da anatomia? Acho que vocês tiveram uma aula prática, né, sobre isso. Então, ó, ovário, infundíbulo, magno, istmo, útero, vagina, desembocando na cloaca, tá? Então, esse é o sistema reprodutor feminino e esse é o masculino, tá? Então, geralmente eu costumo perguntar quais são os órgãos presentes no sistema reprodutivo masculino das aves ou feminino das aves, tá? Geralmente pergunto essas coisas. E o sistema urinário, né? Ele é composto pelo rim, ó. Ó o rim, qual é o formato do rim, tá? E o ureter também desembocando na cloaca, tá? Então, lembrar que elas excretam urato, tá? Esse é a substância que é o resultado da digestão e do metabolismo das proteínas,
tá? Nos mamíferos é a ureia e no caso das aves é o urato, ok? Só para finalizar aqui, lembrar que esses animais eles são endotérmicos, tá? Então, a temperatura normal de uma ave pode chegar até 42 graus, né? É importante a gente falar isso, por quê? Porque numa consulta, às vezes a gente vai lá aferir a temperatura do animal e tá 41 e a gente já imagina que o animal tá com febre, tá morrendo, e é importante a gente saber disso, que como é um animal que tem um metabolismo muito acelerado, né, a taxa metabólica dela é muito alta, então o sistema respiratório vai ser mais acelerado, o sistema cardíaco vai ser mais acelerado, né, temperatura vai ser alta, tá? Então é importante a gente saber desses pontos, né? E é um animal que ele tem ausência de diafragma funcional. Eu já falei disso para vocês, tá? Então, ela não tem divisão de cavidade torácica e cavidade abdominal. Tudo é uma cavidade só, que é chamada de cavidade celomática. Ok? Bom, deixa eu ver aqui se está tudo ok. Podem destravar o microfone de vocês. Vocês conseguiram fazer as anotações? Sim. Eu achei, professor, que passa muito rápido alguns slides. Esses slides eu vou deixar para vocês, já vou postar agora no portal, tá? Então. Tá. E aí, então tá bom. Então. Para facilitar para vocês... Professores que você deu as aulas e você falou que ia deixar no portal, não tá lá. Não entendi. Aqueles slides anteriores das outras aulas que você falou que ia colocar no portal, ainda não está lá. Não tá lá? Vou dar uma olhadinha aí e eu posto de novo. Tá? A gente... que é aquela aula de introdução, né? Que é o que a gente falou de contenção, zoológico, medicina da conservação, esse que vocês não acharam lá? Isso, gestão. Professor, verdade, não tá lá. Qual que é o prazo para a gente te mandar essa atividade que o senhor pediu hoje? Pode me mandar essa semana, até sexta-feira. Tá? Aí vocês mandam no meu e-mail. Precisa ter na norma, alguma coisa assim, ou só Não. mais um resumo mesmo? Mais um resuminho, tranquilo. Tem grupo? Quais são as glândulas que não, quais são as aves que não apresentam glândula pubiana e por que elas não apresentam? Qual que é o mecanismo que elas utilizam para impermeabilizar o corpo, ou se elas não fazem isso? Coisas desse tipo. Nossa, tem um microfone muito ruim que tá rangendo. Tem um microfone barulhento aí, né? Tem um microfone. Vocês conseguiram prestar atenção ou vocês ficam muito dispersos? Não, ficou bom. Professor, eu tava até conversando aqui agora com uma amiga minha que tá top agora, hein? As aulas eu tava falando com uma amiga minha que tá top agora. As aulas poderiam continuar assim até o final do semestre. Eu acho que ninguém fala no meio da aula, tá todo mundo. Para melhor. Fica um A silêncio, gente acaba né? se concentrando mais, exatamente. Tem gente que acha que é mais fácil, tem gente que achou que é mais difícil. Tem um colega de vocês aí que falou que não conseguiu prestar atenção no vídeo, aula que eu mandei para vocês lá. Então, assim, acho que vai de cada um, né? Mas Da prova de estudo de cada um. e assim, esse material ele tá bem fácil para vocês irem acompanhando lá no portal. Ô, Lucas, você pode repetir sobre o trabalho aí? O negócio é o seguinte, é abrir o PowerPoint, abre o material lá, pega o caderno de vocês e vem fazendo um resuminho. Né? Vai fazendo um resumo. Daí vai batendo com as anotações de vocês. E essa criança?
E essa criança? É minha, ué. Aí, É criança sai daí, cunhado. com conteúdo. Já vou avisando que em minha defesa a Helena não tá chorando, a Helena tá assistindo desenho. É, né? Ô, Lucas, repete pra mim sobre o trabalho aí, fazendo favor. É a atividade que vocês vão fazer essa semana, tá? É me falar quais são as aves que não apresentam glândula uropigiana. Não, cara, ele ficou tirando print da minha cara na câmera, da cara dela. Deixa eu ter uma pergunta. Você quer que fale das espécies específicas ou só no geral a classificação da essência das espécies? Eu quero saber quais são as aves. Pode ser. No grupo geral, então, das aves. Isso. Meu Deus! Gente, tem gente que... Professor, relacionado ao outro trabalho que o senhor pediu, a gente vai ter apresentação ainda, né? Então, se a gente continuar nessa aula online, talvez a gente pode bolar um jeito de vocês apresentarem como eu estou apresentando aqui. Então, eu sorteio, boa. por exemplo, sorteei aqui o Rodrigo. Aí, apresenta ele para mim. É, Rodrigo? Bora dia pra nós vamos voltar, a gente marca antes das férias. Antes de acabar o semestre. A gente consegue fazer igual o senhor faz, colocar Que isso férias? Não vai ter férias, não. Consegue. Daí eu ensino vocês, eu coloco vocês como apresentador, eu acho que a gente consegue. Porque, assim, quem tem câmera aí? Eu. Eu vi alguns na câmera e outros não. Então, assim, eu tô aprendendo a mexer nesse programa, mas eu acho que daqui a pouco já vou estar afiado e eu consigo colocar vocês para apresentarem também, com os slides, com o material. Professor, se der para repetir seu e-mail, fazendo favor, depois. lucasrazuaga@gmail.com. Porque como eu não tenho webcam, eu tô usando o celular como câmera e vendo o slide do computador. Ah, então. Quem que é? O Gessé que falou? Aham. Eu consegui ver você, Gessé. Mas se a internet não for boa, não dá para abrir no computador, no celular. Ah, tá. Não, entendi. Não, então, a gente vai ver como que vamos fazer, tá? Eu queria que vocês apresentassem também para vocês, né, desenvolver essa parte de dicção e tal. Mas se não der para apresentar, daí eu vou avaliar só o trabalho escrito. Tá? A gente vai se acertando ainda. Hoje está sendo um teste, né? Nossa, bom pra caramba. Hoje está sendo só um teste para vocês não ficarem parados, meio à toa nessa quarentena aí. Porque, querendo ou não, uma situação que a gente está aí que não está sendo fácil, né? Eu tô cansado de ficar em casa já, embora eu tô fazendo algumas coisas aqui. Eu tô saindo de casa mesmo. Ah, professor, e aqui quem tá falando é a Bianca, né? Líder da sala, do 8º. Eu falei com o senhor no WhatsApp que tinha algumas pessoas que tinham faltado no dia do trabalho, o senhor ficou de passar mais alguns temas para eu poder passar para essas pessoas. Porque o trabalho é no máximo 4 pessoas, né? Isso, aí, no máximo 4 pessoas. Já me perguntaram aqui já no WhatsApp, aí eu já lembrei, já estou perguntando para o senhor. Aí para o senhor passar. Então, antes de eu passar um tema, tem vários grupos que tem 2 pessoas, 3 pessoas. Tenta ver se essas pessoas elas não conseguem se encaixar. Pô, encaixa mas eu aí num grupo aí. Não tem problema colocar junto os semestres, né? Não tem problema, tá? Eu só não quero Bianca, de 4 pessoas. Ô, Bianca, já adiciona eu no grupo aí do WhatsApp aí do Silvestre. Pega meu número, vou falar meu número agora, pega aí me manda um oi que eu adiciono. Fala aí. É 99239-0500. Beleza. Lindo. Deixa eu ver aqui. Daí você me dá um oi, eu já te adiciono agora. Tá bom. Vamos dar continuidade à aula, por favor. Obrigada.
A aula hoje vai ser isso. Ó. A aula já acabou. Eu Tem parei. que dar continuidade, mas o professor Tchau, gente. Beijo. sempre Vamos lá pro tem Ed. um limitante no grupo. Ok, pessoal? Beleza. Tá bom, até mais, professor. Então tá. Qualquer dúvida, vocês me dão um alô. Beleza? Ah, peraí, eu tô vendo aqui que tá sendo gravada a aula. Será que a gente consegue ver a aula gravada depois? Eu acho que consegue sim. Só tem que ver. Ela tá gravada nesse programa, tá? Depois eu vou ver se eu No consigo achar, assim. Microsoft Teams. Vou ver se eu descubro aqui e eu mando para vocês também. Ah, então tá. Ok. Tchau, boa, falou. Obrigada, professora. Ótimo dia, galera. Tchau, Tchau, tchau. gente. Valeu, boa Obrigada. semana, pessoal. Tchau, gente. Bom dia. Falou, gente. Até mais. Tchau, obrigado. Ó o corona aí. Obrigado. Onde é que desliga Mais isso? uma listinha de chamada aí. Lavem as mãos, hein? Lá vem as- Eu me senti um pouco mal quando eu descobri que a minha vida é baseada em quarentena. Eu já vivi assim antes, então não tô sentindo diferença. Ah, tá. Deixa eu ver se eu acho essa aula aqui. E esse Lucas, galo, cadê hein? a Isa? Tá na cama ainda.